Estamos aqui no município de Castro. A gente vai medir a vazão do rio Portão Vermelho. E para isso a gente vai utilizar os seguintes materiais. Aqui, ó, 5 estacas. O flutuador, que aqui a gente vai usar de 3 formas. Garrafa vazia, garrafa semi pouco cheia. E o isopor. A gente vai utilizar também corda e treno. Primeira parte do trabalho, a gente instalar os equipamentos que eu mostrei agora há pouco. As 4 estacas a gente instala na beira do rio, numa parte do rio em que a largura é equivalente, para não afetar na velocidade da água. A primeira etapa do trabalho é montar os equipamentos que eu listei acima. Primeiramente a gente acha um pedaço do rio onde a largura é equivalente em todos os pontos. Aí a gente monta esse circuito aqui que a gente já montou, né? Aqui no caso a gente já mediu, deu 4,30 metros de distância entre o início e o final. E o próximo passo a gente é medir a profundidade do rio. Para isso a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então a gente vai fazer 3 medidas no início do circuito, uma no meio do rio e 2 mais nas laterais. 3 medidas no final do circuito, da mesma forma, no meio e nas laterais, e mais 3 medidas no meio. Aí a gente faz uma média dessas profundidades e isso que a gente leva em consideração para o cálculo. O próximo passo, depois da gente medir a largura do rio, a distância entre o circuito, a profundidade. O próximo passo aqui na parte prática é medir o tempo em que o flutuador leva entre o início do circuito até o final. A gente vai fazer de 3 formas, com 3 formas do flutuador. Primeiro a gente vai fazer com a garrafa vazia, depois parcialmente cheia e depois com isopor, para ver o efeito de cada flutuador, se há diferença ou não. Então a garrafa é lançada acima do início do circuito, para ela vir com a velocidade certa já. Então, ó, passando o início, a gente começa a marcar o tempo. Vai passando o final, termina de marcar o tempo. Então a garrafa foi lançada acima do circuito, a hora que ela passa, inicia a contagem do tempo. E a hora que ela passar novamente pelo final, fecha o tempo. Beleza. Agora a garrafa está sendo enchida pelo nosso amigo Fabrício. E já vai mudar um pouco a forma do flutuador. Será realizado novamente 3 medidas, 3 repetições, para obter uma média. Encheu aí, Fabrício? Tá cheio, quase. Deixar 1/3 de água na garrafa. 1/3 de água na garrafa. Lá vem a garrafa parcialmente cheia. Passou pelo início do circuito. Começa a contagem do tempo. Agora o nosso amigo Fabrício vai jogar o isopor, que é o 3º método de flutuação. Ele já está marcando o tempo lá. A gente fez a parte prática, tirou os dados, agora nós vamos calcular para ver qual que é a vazão do rio Portão Vermelho. Bom, vamos dar início agora à parte teórica do trabalho, a parte de cálculos. Então, primeiramente eu montei uma tabela onde eu coloquei os valores em segundos, né, do tempo em que o flutuador levou do início até o final do circuito,
Então, isopor aqui, garrafa vazia, garrafa 1/3 de água. Então, foram realizadas 3 repetições, né? E aí foi tirada a média do tempo, e essa média que a gente vai levar em consideração para o cálculo. Então, o isopor deu 12,4 segundos, garrafa vazia 12,07 e a garrafa com 1/3 de água deu 11,7 segundos. Então, aqui é um croquis, um desenho do circuito, né? Que tem 3,30 metros de largura, 4,15 de comprimento. E aqui esses xizinhos em azul é onde foi medida a profundidade do rio, né? Então, 3 medidas no final, 3 no centro e 3 no início do circuito. E aqui os valores medidos. Então, no início a gente mediu 0,42, 50 e 0,30 metros. E aí a gente fez uma média desses valores. Então, a média da profundidade do início é 0,4. A média da profundidade no centro deu 0,38 e no final deu 0,39. Então, para a profundidade que a gente vai usar no cálculo é a média dessas 3 profundidades. Então, que deu 0,39 metros. Então, essa profundidade que vamos levar em consideração para o cálculo. Bom, então agora o próximo passo é calcular a velocidade do flutuador. De cada flutuador, né? Do isopor, garrafa vazia e 1/3 de água na garrafa. É bem simples. Então aqui a gente pega a distância do circuito, que é 4,15 metros, e divide pelo tempo. Então no caso do isopor foi 12,4 segundos. Então dividindo 4,15 metros por 12,4 segundos, a gente obtém 0,33 metros por segundo. E aqui, metro por segundo já é a unidade que a gente vai utilizar na fórmula de vazão. Tá, a garrafa vazia, então, os mesmos 4,15 metros do circuito. E o tempo gasto pela garrafa vazia, que foi 12,07 segundos. Então, dando uma velocidade de 0,34 metros por segundo. Garrafa com 1/3 de água. Pegamos os 4,15 metros, que é a distância do circuito novamente, e dividimos pelo tempo em que ele percorreu esse percurso, 11,7 segundos no caso, resultando numa velocidade de 0,35 metros por segundo. Bom, então agora a gente já tem a velocidade dos flutuadores, do isopor, garrafa vazia e 1/3 de água na garrafa. A gente só precisa de mais um dado para ir para a fórmula da vazão, que é a área da seção transversal do rio, né? É um cálculo simples também. A gente pega a largura do rio, que deu 3,3 metros, e a média das profundidades, aquele valor que a gente fez a média no começo lá, que deu 0,39. Então, multiplicando 3,3 vezes 0,39, a gente tem uma área de 1,28 metros quadrados. Bom, então agora para finalizar, vamos para o cálculo da vazão. Então a vazão nada mais é, a gente consegue ela multiplicando a área vezes a velocidade, né, a área em metros quadrados, e a velocidade em metros por segundo, a gente consegue uma vazão em metro cúbico por segundo. Então tá, vamos para a primeira situação, que é com o isopor. Então a área sempre vai ser igual, né, 1,28 metros quadrados. A única coisa, para todos os flutuadores, né, a única coisa que vai modificar, vai mudar de um flutuador para outra velocidade dele. Então no isopor foi 0,33. Multiplicando os dois, a gente tem uma vazão de 0,42 metros cúbicos por segundo. Se a gente quiser em litros, é só montar uma regra de 3, que 1 metro cúbico vale 1000 litros, né? Então 0,42 é igual a x, vai dar 420 litros por segundo. A vazão com o método de flutuador tipo isopor. Já na garrafa vazia, a velocidade foi 0,34 metros por segundo. Multiplicando pela área 1,28, a gente tem uma vazão de 0,43 metros por segundo. Convertendo para litro pela regra de 3, a gente tem uma vazão de 430 litros por segundo. Já a garrafa com 1/3 de água teve a velocidade de 0,35. Multiplicando por 1,28, que é a área, a gente tem uma vazão de 0,44 metros cúbicos por segundo. Modificando para litro por segundo, tem uma vazão de 440 litros por segundo. Bom, então a variação não foi tão alta assim entre os flutuadores. A variação, a gente
espera que seja por causa de vento ou de alguma coisa assim, porque o isopor e a garrafa vazia são bem leves, né? E eu acho que o mais indicado mesmo é utilizar 1/3 da garrafa, pois ela tá mais cheia, tá mais pesada, né? E com isso não sofre ação de vento, alguma coisa assim. Já o isopor, qualquer vento já muda a rota, já muda a velocidade, né? Então, garrafa vazia também. Então, o mais aconselhável é utilizar a garrafa com 1/3 de água.